Ouvinte de Evangélica FM, seta não mantenha a irmandade. Não agradeceu para a maneira que está ligado com essa rádio de preferência. Evangélica FM, rádio que está tecendo ensinamentos, que está ajudando também para por ter mais ligação com Deus. Não contar com uma emissão experimental, que tem suma seu objetivo para ajudar a nós tudo, para não poder ouvir a palavra de Deus, para não poder aprender, para não poder crescer com ela. E esse programa está conduzido para mim, Chama Binas, não tem sempre apoio. Que sempre está ajudando para não poder ter esse assunto que nós estamos para ouvintes, que está ligado ao assunto de saúde. Para pouco não acompanhar nós para o primeiro viagem nessa emissão instrumental através do Facebook, me só introduzir bocadinho para entender esse Ministério Razão para Viver, ele é do que? E um ministério cristão que está comprometido com a palavra de Deus. Ele não tem nada a ver com denominação tal, esse que outro, não. Ele é a palavra de Deus que está ali para tudo igreja, tudo crente, para ajudar para não crescer, para não tornar maduro, não ser discípulo de Cristo e que é discípulo de denominação. Então, este programa está saindo também na rádio, mensagem que está mandando, não está passando ali na rádio, para além desse programa que está tecido ensino da palavra de Deus, ser profissionais também da área de saúde estão disponibilizados para poder ajudar com conselhos para bem-estar da nossa comunidade, que seja na área de saúde. E é da com Sandy e outros que estão junto com nós, Thaís, nesse programa, está tecendo manga de qualidade de ensinamento. Esse primeiro viagem que nós tecendo na Facebook, não pensa como é começada, que não bem continua. Ora para aquilo por ser uma realidade. Então, esse programa, como é que está funcionando? E é da papia na português, suma que manga de gente que está ouvindo na rádio ali na Guiné-Bissau é que ouve crioulo. Não está traduzindo conversa de português para crioulo, assim para aqueles que não ouvem, é por entender que não é papia dela. E a botar também que não é ouvindo na Facebook, na YouTube, na canal de no rádio, não era como bom bem entendendo o que manda nós estar na conversa dessa maneira. Para não me se para tudo aquilo que não ouvindo, para que falar não para ver português que mandam can entender não me para tudo coisa ficar claro, ok? E assunto de saúde é assunto que interessa a nós tudo. Não está nesse carro para ver saúde e era estar na cultural para ver saúde, a boca não acompanhando também buscar lá para ver ter saúde. Então, nós escutar conselho que não tem a nós nesse programa através de nossa irmã Ieda. Ieda, o que tem para nós no programa desde tarde? Ieda, boa tarde. O que você tem para nós no programa desta tarde? Bom, primeiramente queria dizer que é uma alegria e agora uma grande responsabilidade mostrar o rosto, né? Enquanto a gente está falando com os nossos ouvintes. Mas para mim é uma grande honra estar com vocês. Nós vamos começar a falar hoje sobre algumas coisas, sobre alguns insetos, sobre alguns agentes que levam doenças para o ser humano e para os animais. E é da fala kuma e na fala mantenha para gente e tem grande contentamento também de por estar nesse programa e está sendo prazer sempre nesse corção. E hoje também sendo uma oportunidade de poder por mais responsabilidade para via gosto e mostrar esse rosto para ouvidores de rádio evangélica, aqueles que estão acompanhando também na Facebook, na rede social, é por olhar e então entender como a responsabilidade na buri. E hoje nós não vimos papia de um assunto que está ligado com bichos, nós estamos falando insectos que levam doenças para nós de diferentes maneiras. Falei para o pastor Binas que é para mim uma alegria ouvir o crioulo, porque é uma língua bonita, com um som bonito, e saber que alguns ouvintes vão ouvir melhor na sua língua, no crioulo. E é da fala também como e contar badia como e tem grande contentamento bata suguta crioulo e olhar como é uma língua bonito, sabe? E também possível como tem alguns ouvidores que eles nos seguindo na Facebook, não tem maneira de poder bater ouvindo na própria língua. E ele também gosta dessa língua. Espero aprender. E me se dia para poder bem aprender a língua que é de crioulo. Sim. Porque, na verdade, a intenção é que essas informações cheguem ao povo de Guiné-Bissau dentro do contexto da cultura de Guiné-Bissau. O objetivo que nós com esse programa é informação e para poder chegar na toda a população que não ouvindo na Guiné-Bissau.
Não é a intenção de passar para vocês o que nós fazemos no Brasil tem que ser como fazemos no Brasil, tem que ser como o Guiné-Bissau. E cá, no sentido, que não misti, e cá de como que não está fazendo na Brasil, e de dizer que lá também tem que fazer lá na Guiné-Bissau, e cá aquilo, não razão, não motivação, não coração, e cá é. Mas aquilo que já aprendemos e já conseguimos fazer com melhorias, podemos compartilhar. Mas aquilo que não assina já, aquilo que não aprendi, não entendi como, não pude repartir com vós aquilo, para não pude trabalhar para tornar cada vez melhor. E algumas vezes nós vamos falar de temas que vão e que voltam, porque eles estão ligados a outros temas. Em algum momento, não na papel de alguns assuntos, depois não vai ter, não estou na ribamar naquele assunto, para ver que isso é de assuntos que está ligado com outro. Muitas questões de saúde, elas têm relação com a maneira como nós vivemos. Manga de coisa de saúde, e está ligado na maneira que nós está levando a vida. Existem coisas boas sobre isso e existem coisas que não são tão boas sobre isso. E tem algumas coisas que são bom nesse assunto, mas tem outros que são bom. Eu sei que vocês têm maneiras de lidar com a comida. Sabe como? Bota na maneira que bota trata boa comida. Quando eu for a Guiné-Bissau, quero aprender receitas de Guiné-Bissau. Ora que bem para Guiné-Bissau, me ensina boa cozinha. E quero fazer comidas brasileiras aí. E me também tem a oportunidade de poder cozinhar na maneira de brasileiros ali na Guiné. A maneira de cozinhar é uma coisa cultural e é importante, porque passa de geração a geração coisas gostosas que têm um valor afetivo. Maneira de cozinhar de cada gente e fazer parte de sua cultura para evitar passar de geração para outra geração. Mas nem tudo que é cultural é uma coisa saudável. Mas não se vê como e que tudo coisa que seja cultural e seja alguma coisa que seja bom. Às vezes mantemos na cultura coisas que a gente nunca pergunta por que fazemos dessa forma. Outra hora, não está diz alguma coisa e continua a fazer parte da nossa cultura, mas nunca não está par no ponta na nossa cabeça que manda não está fazendo. E às vezes repetimos coisas sem sentido e muitas vezes coisas prejudiciais. Outra hora, não está estando a repetir algumas coisas que não têm sentido, até aí também ser coisas que não fazem mal. Então, às vezes, no nosso convívio, no nosso entorno, na nossa casa, fazemos coisas que nos prejudicam. Outra hora, na nossa casa, na casa onde nós estamos na nossa vizinhança, não está fazendo acordar de coisas que está ajudando e está fazendo mal. E outras vezes nós olhamos para uma coisa dia após dia e nunca pensamos que podemos fazer diferente. Outra hora, não está ficando no jubo uma coisa, cada dia, na manga, dias na passa, nunca não está chegar para não pensar como, não podia fazer coisa de maneira diferente. E isso não tem relação diretamente com ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Aquilo está depende de ter manga de dinheiro ou de ter dinheiro. É uma forma de ver as coisas, de compreender e de mudar. E se é de maneira que o pecador está de coisa, maneira de entender e também de tomar decisão para mudar ou para melhorar. E a saúde, as questões de saúde, elas são essenciais para que o país se desenvolva. E assunto de saúde, isso é muito importante para o desenvolvimento da terra do país. Há hoje muitas pessoas em Guiné-Bissau que são valorosas, que são importantes para a sociedade, estão fazendo muito menos porque estão muito adoecidas. A nós na Guiné-Bissau, com certeza tem manga de gente que tem grande valor, que tem grande capacidade, que pode ajudar no desenvolvimento desta terra, mas é que está a fazer para ver que está com boa saúde. Se a saúde dessas pessoas estivesse bem, elas estariam mais felizes, elas teriam mais bem-estar e estariam produzindo também. Se a saúde estava direito, a nós estava mais contente, estava mais pronto a contribuir a fazer boas coisas para a nossa terra por ir adiante. Não se trata apenas de torná-las produtivas, mas felizes. E que só de questão de como o pai pode fazer alguma coisa aqui na fazer na terra para ir adiante, mas para eles também pode estar contente, feliz. Se não estamos bem do estômago, por exemplo, se comemos algo que faz mal. Não pode tomar um exemplo, a hora que não comer alguma coisa que não fazendo mal na barriga.
não conseguimos trabalhar bem, não conseguimos cuidar dos filhos, não conseguimos ensinar. Não cata consegue fazer manga de coisas direito, suma que não deve fazer, suma para trabalhar direito, para ensinar não filho direito com mais paciência, para bia duro que nós está com ele e cata ajudando naquilo. Outra ideia sobre saúde que precisamos superar é de que a saúde vai melhorar se nós tivermos grandes hospitais. Coisa que bom para não mudar no nosso pensamento. Manga bia não tá pensa como nossa realidade, qualidade de vida de saúde não terna bem melhor, hora que não tem hospitais grandes que tem manga de equipamento. Eu, pessoalmente, quero sim que Guiné-Bissau tenha grandes hospitais, bons serviços de saúde. A mim, pessoalmente, misti sim, para Guiné-Bissau tem bom hospital e tem hospital grande que bom trabalhadores também lá. Mas a saúde não depende dos locais. Mas coisa que bom para querido radio ouvinte saber de como nossa saúde e que depende só de qualidade ou grande hospital que pode ter. Nós, coisas pequenas que podemos fazer todos os dias, Na coisas simples que não pode fazer cada dia, nós podemos ter grandes efeitos na saúde nossa pessoal e da nossa família. não pode ter manga de melhoria na nossa saúde pessoal e na saúde de nossa família. E com tudo isso que estou dizendo, quero introduzir um tema que vamos fazer uma pequena sequência nos próximos programas também. Com essa coisa que não contau, não começa papel de assunto que não é bem papel dele na manga de trubias de programas que estão no diante. Mas eu sempre vou fazer essa relação entre a maneira como vivemos e os problemas de saúde. Sempre na bata junta é coisa para ligar na maneira que nós estamos levando a vida com saúde que nós temos. Então, porque o primeiro elemento que eu acredito muito importante na saúde Para o primeiro elemento que a mim fiatiu na saúde é que você valorize quem você é. e de como pode dar valor a quem que você é. Entenda que você é uma pessoa de grande valor. E bom para entender como você é alguém que tem valor. Não é só um valor para produzir bens para outras pessoas. E que é valor para poder produzir algumas coisas de materiais para outros gentes. Não, você é valoroso porque você é um ser humano digno. Você tem valor para ser pecador que tem valor na olho de Deus. Você merece aquilo. Então, isso tem relação com a maneira como você se vê, como você se respeita. E tem valor, e tem maneira, e está ligado na maneira como é que você está a cabeça e como é que você sente no ambiente onde você está nela. Então, existe um grau de saúde que começa na nossa cabeça. E tem problema, nível de saúde que está começando na nossa maneira de pensar, na nossa cabeça. Na maneira como nós vemos a nossa realidade. Maneira que nós estamos a realidade que nós está nela. Na maneira como nós nos juntamos força para mudar essa realidade. Maneira que nós estamos juntando força para mudar a realidade. E às vezes é uma realidade muito difícil, mas todos juntos podemos fazer muito diferente. Outra hora, que realidade está sendo uma realidade cansada de mudar, mas se nós tudo nos juntamos, não está conseguindo mudar. Então, quando nós falamos, por exemplo, do tema que vamos introduzir, que são esses agentes vetores, vou falar algumas palavras difíceis, mas pastor Binas consegue traduzir isso daí. Alguns assuntos que não é bem papel de assunto, mas que ainda bem como se gosta, não usa alguns nomes cansados, mas pensa como a pessoa Binas não ajuda para poder traduzir na maneira que você não consegue entender. E fala de que ele está leva doença de um lado para o outro, está chamando vectores. Mas você que entender esse nome na português, acaba preocupar aquilo. Você bem entender e que, hora que não explicar direito. Um vetor é simplesmente alguém que pega uma coisa daqui e leva para lá. Vetor isso é alguém que está levando uma menina do mandado e está levando uma coisa dele para outro lado para ali. Nós somos vetores como seres humanos. Nós também somos pecadores, nós está levando também uma coisa para outro lado. Porque às vezes temos vírus, bactérias, que nós levamos de um lugar para outro. Outra hora, no corpo está carregando bactérias, vírus, não está saindo de um lado, não vai com ele no outro lado.
Quando nós estamos gripados e espirramos, Hora que não constipa, não inspira. com essa mão que nós fizemos, nós levamos o vírus para outra pessoa. Com esse mão que não tapa, não inspira com ele. Vírus está ficando na mão, não está levando, não vai cambantar outro. Então, um vetor é um agente que carrega, que transporta e transmite uma doença. Vetor, isso é de alguém ou bicho que está leva a doença de lado para outro e cambantar para alguém. Por isso, nós dissemos que isso tem muito a ver com a maneira como nós vivemos. Ele comanda não fala como esse assunto está ligado com a maneira que nós vive. Quando nós tivemos a pandemia a pandemia do vírus Covid-19, nós tivemos que mudar a maneira de fazer as coisas. Naqueles anos que nós temos a Covid-19, manga de nós não teve que mudar a maneira que nós vivemos. Tio, não muda na própria. Ai, goodness. A tela ficou bem aberta agora, pastor, é assim mesmo? Tá bem. Ou você quer focar um pouco mais? Não pediu um bocado de desculpa, para maneira que não temos mudança rápido para ver questões técnicas, mas espera como e de qualquer maneira, vou continuar olhando, vou continuar ouvindo. Nós estamos a tratar de programa Conselho para uma Boa Saúde e irmã Yera explicando sobre a questão de vetores. Vetores é de que aquele bicho que está lambu de ali e leva para o outro lado. Aquilo que não é papel dela e não continua. Yera, vou poder continuar com o pensamento. Pode continuar com o seu raciocínio, Yera. Estamos falando como nós, como seres humanos, somos vetores também de algumas doenças. Nós estávamos a falar como a nós, pecadores também, nós somos vetores que está levando algumas doenças de um lado para o outro. Pastor Binas fez uma teatralização muito bem feita de alguém espirrando e contaminando as mãos. Pastor Binas faz uma demonstração de uma forma de teatro, na maneira que inspira, e mostra alguém que está contaminando Simão, hora que expira também, e vai levar para outro. E nós tivemos, durante a pandemia de Covid-19, tivemos que mudar muitos hábitos. Durante aquele tempo de Covid-19, não mudava manga de costumes que não está tendo Bahia. Mas quando acabou a epidemia, quando tudo ficou mais sob controle, nós voltamos para alguns hábitos errados novamente. Mas olha que o Covid-19 retirar e acabar, não torna riba na maus costumes que riba. Desde que não tenha panela antes, não riba mais lá. Como, por exemplo, pôr a mão na hora de espirrar. Não por tomar um exemplo, é que faz gosto, a hora que não vai espirrar, não está tapando nariz, que não duas mãos, não vai... Pronto. Eu entendo que quando nós espirramos, não queremos levar gotículas para as outras pessoas. Entendo como a hora que não espira, não tapa no nariz, e para ver como não camisto molha ou suja outra alguém com não espiro. É um costume educado. E um costume, uma manha que ser bom, de maneira que não se ensinado de boa maneira. Mas nós não temos a chance de lavar as mãos todas as vezes que espirramos. Mas, verdade como, e que toda hora que não espira, não também tem tempo ou maneira de não lavar a mão sempre. Então, a nossa mão passa a ser contaminada. Logo, no mão também continua contaminado. E aí nós vamos cumprimentar outra pessoa. Agora, não vai falar, mantenha para outra alguém, não dá a mão. E aí ela está contaminada por causa de nós. E aquele alguém também fica contaminado para ver de nós. E quando ela está com sono, ela vai fazer, que sono. Ora que ele bem tem sono e abre a boca e fala, tem sono. A mão contaminada vai levar essa doença para aquela outra pessoa. Aquele mão que estava contaminado, infectado, e na cambantal, aquela infecção nesse corpo. Mas o que nós podemos fazer se a gente vai espirrar perto de uma pessoa, por exemplo? Mas não pode parar no ponto. O que alguém agora pode fazer? Se não vai espirrar perto de um outro alguém, o que não deve fazer? Bom, se eu tenho como me distanciar, virar de lado e espirrar,
melhor. Se tem maneira de virar de lado mais longe de segundo para inspirar, que é a melhor coisa para fazer. Ou eu posso usar essa parte do meu corpo para espirrar. Suma também, pode usar minha parte do cotovelo, suma que não está fazendo na tempo de Covid-19, para suco minha rosto lá, inspira. Isso, porque ninguém vai encostar, ou dificilmente você vai usar essa parte para cumprimentar alguém. Sabia, é difícil para alguém vir tocar essa parte do cotovelo, para você tocar alguém, ou você vir falar, mantenha com alguém com aquilo aí, é difícil. Isso é para mostrar que nós, como seres humanos, podemos ser vetores de algumas coisas para outras pessoas. É para mostrar como nós somos pecadores, não podemos também ser vetores que estão sendo levadores de alguma doença para outro alguém. Um outro exemplo disso é o vírus HIV. Outro exemplo que não pode dar, que está mostrando o exemplo desse, é que bichos de VH. Quando nós trabalhamos com vetores, temos dois tipos de vetores. Ora que não trabalhar ou não papel nesse assunto de vetores, e tem duas qualidades. Existe um tipo de vetor que simplesmente leva uma coisa daqui para lá. E tem aquele que leva uma coisa de lado para outro. Mas existe um tipo de vetor que nós chamamos biológico. E tem também aquele vetor que não está falando aquilo que não pode com ele. Então, o vetor biológico é onde aquele vírus ou aquela bactéria se instala e se desenvolve naquela pessoa ou naquele animal. Essa qualidade de vetores é aquilo que está padi ou está querendo dentro do corpo daquele alguém e está fica lá dentro dela. Então, além de eu levar, eu ajudo aquele elemento que é nocivo a se desenvolver dentro de mim. Para além de levar aquele vírus para outro alguém, mas aquele vírus que acaba ali, que está dentro de mim, e está fica lá e na lá. Então, o vírus HIV é um exemplo disso. Vírus da HIV, isso é um exemplo desse.